lá, então. Turma, hoje a gente vai encerrar as grandes navegações e eu passei como atividade complementar essa semana, foi ontem, foi antes de ontem, eu passei para vocês me fazerem um resumo, né, sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas e a Bula Intercoetera, correto? Que vai definir a divisão do mundo para exploração entre Portugal e Espanha. Então, portugueses e espanhóis vão dominar o mundo para exploração. Lembrando que essa atividade vale visto, tá bom? E vale presença. Então, quem ainda não fez e não me enviou, me envie até amanhã para eu computar o ponto e a presença de vocês na atividade que eu mandei complementar de história, tá bom? Assim como todas as disciplinas, história também tem uma atividade complementar que vale presença, que vale ponto, que vale conteúdo dado. Então, vocês precisam deixar esse caderno em dia. Mas voltando, então, hoje, boa parte da aula é explicando esse resumo que vocês fizeram de atividade para vocês entenderem basicamente como é que foi essa divisão do mundo. Mas antes de falar da divisão do mundo, vamos falar como é que foram as navegações espanholas. A gente viu o lado português da história, vamos ver agora o lado espanhol dessa mesma história. Bom, a Espanha ela vai sair tardiamente no processo das grandes navegações. Quem vai ser pioneiro vai ser Portugal. A Espanha vai vir depois nesse processo de expansão marítima, né? A coroa espanhola vai financiar, então, um navegador italiano, né, tá bom? Que não havia ganhado, conquistado auxílio, né, pela coroa portuguesa. Então, a Espanha decide financiar Cristóvão Colombo, um navegador, então, italiano, nascido em Gênova, na Itália, né, financiá-lo para esse processo das grandes navegações. Lembrando que qual era o objetivo que nós tínhamos naquela época no processo das grandes navegações? Era buscar especiarias, primeiramente, e depois das especiarias, eles queriam buscar também produtos que pudessem valer dinheiro para eles naquele período, né? Aumentar as suas riquezas. E a gente está falando principalmente de ouro e de prata dentro daquele contexto histórico, tá bom? Então, Cristóvão Colombo, ele vai navegar pela coroa espanhola nesse processo, tá bom? Aqui é uma ilustração, não necessariamente Cristóvão Colombo era assim. Segundo os registros, ele era uma pessoa um pouquinho gordinha, né? Então, por isso que vários filmes, vários desenhos que fazem alusão a Cristóvão Colombo, ele é essa figura um pouco mais rechonchuda, vamos dizer assim, no aspecto físico, né, da sua pessoa. Qual era o objetivo, então, de Cristóvão Colombo? Prestem bastante atenção aqui na tela agora na aula, tá bom? Aqui assinalado pelo quadradinho menor, nós temos a Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal, tá bom? Esses dois países formam uma Península Ibérica. Qual era o objetivo de Cristóvão Colombo? Ele, já diferente dos pensadores medievais, ele sabia que a Terra era redonda e não quadrada, não plana, né? Ele sabia que a Terra tinha um formato geóide, né? Então, redondo. Então, qual era a ideia dele? Que ele poderia sair em alto mar, nas grandes navegações, navegar em linha reta, que ele cruzaria o mundo e conquistaria a Ásia, né, pelo Oceano Pacífico, né? Que chegaria à Ásia através do Oceano Pacífico. Porque a rota do Oceano Atlântico e Oceano Índico era dominado, então, por Portugal, que foi o pioneiro nas grandes navegações, né? Então, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né, e os outros navegadores portugueses já tinham dominado essa rota aqui, que era saindo de Portugal, contornando a costa do continente africano e chegando até as Índias, onde eles comprariam essas especiarias. Então, os espanhóis não poderiam navegar por essa rota porque já era domínio português. Tinham que buscar uma outra rota alternativa. Então, o pensamento de Cristóvão Colombo é navegar em linha reta, dar uma volta ao mundo e, depois de dar uma volta ao mundo, conquistaria as Índias através do Oceano Pacífico, tá bom? Isso era a ideia de Cristóvão Colombo. Alguns erros, alguns equívocos da sua ideia. Ele não sabia que existia todo um continente entre a Europa e a Ásia. Ele achava que entre a Europa e a Ásia era só o oceano, era só água. Mas nós tínhamos também todo um continente no meio desse caminho, que é o continente americano, onde nós residimos aqui. O Brasil, por exemplo, está dentro desse continente, né? Então, é um dos equívocos de Cristóvão Colombo nesse contexto histórico. Só que ele vai navegar e vai achar que estava fazendo a coisa certa. Não é à toa que quando ele desembarcar, e ele vai chegar mais ou menos aqui no Caribe, onde ele vai desembarcar, ele vai jurar de pé junto que tinha chegado nas Índias, que era o seu objetivo inicial. Por isso que ele vai chamar os habitantes do continente americano de índios, tá bom? É Cristóvão Colombo
que nomeia, então, as tribos indígenas que hoje nós falamos índios no Brasil e na América Latina, na América também anglo-saxônica, né, Estados Unidos e o Canadá. Então, as tribos indígenas nós chamamos de índios, porque foi a nomenclatura utilizada por Cristóvão Colombo no momento do desembarque aqui no continente americano, tá bom? Um filme que relata muito bem essa história toda que eu contei para vocês é um filme chamado 1492, A Conquista do Paraíso, tá bom? O diretor é Ridley Scott e quem faz Cristóvão Colombo é o ator Gerard Depardieu, né? Um ator francês. Esse filme é muito bom, só que ele é extenso. Então, se alguém quiser assistir ele, assiste com calma, com paciência. São quase 3 horas de filme, mas esse filme conta toda a história, né? Desde o desejo de Cristóvão Colombo de chegar até as Índias, no momento que ele tenta o financiamento pela coroa portuguesa e é negado, até o momento que ele consegue convencer a coroa espanhola de pagar pela sua expedição para chegar até as Índias, né? E aí conta o encontro, né, dos europeus, no caso dos espanhóis, com as tribos indígenas nativas do continente americano, né? Como é que se deu esse processo exploratório, né? Porque eles não chegam com a política de boa vizinhança, eles chegam para explorar a América, né? Então chegam conquistando as tribos indígenas, escravizando os nossos índios. Então toda essa história, todo esse relato está presente nesse filme, tá bom? Que é ali de meados do final da década de 90 e início dos anos 2000, tá bom? 1492, A Conquista do Paraíso. Bom, em 1492, então, nós temos os 3 navios de Colombo chegam ao continente americano. Então, a América para a Europa, ela nasce no ano de 1492. 8 anos depois, é descoberto, entre aspas, o Brasil, né? O navegador português Pedro Álvares Cabral desembarca em Porto Seguro, na Bahia, assim, descobrindo, entre aspas, o Brasil. Só que o continente americano tem esse nome porque vai fazer homenagem a um outro navegador italiano, no caso, Américo Vespúcio, que é esse cara barbudo aqui que está na nossa tela neste momento. Quem foi Américo Vespúcio? Ele foi mais um dos navegadores, entre tantos que tínhamos naquela época, né? Era profissão nobre naquela época ser navegador, aliás, como é hoje, né? Mas hoje em dia é mais hobby do que profissão ser navegador, né? Enfim, Américo Vespúcio era italiano e é ele que vai afirmar que as terras que Colombo tinha conquistado, não eram as Índias, e sim era um novo território que era desconhecido no planeta. E é por isso que esse novo território eles vão batizar em homenagem a Américo Vespúcio, né? No caso, vão chamar de América, remetendo a Américo, o Vespúcio, que foi o que declarou que esse continente desconhecido era um novo continente, na verdade, né? Só que Colombo, ele não ficou sem homenagens no continente americano, não, tá bom? A Colômbia, um país aqui da América do Sul, possui esse nome, né, Colômbia, em homenagem a Colombo, né, o navegador espanhol que primeiro desembarcou aqui no continente em 1492, tá bom? E aí vem a divisão do mundo, que é aquele deverzinho de casa que eu passei essa semana para vocês de atividade complementar, né? Portugal e Espanha, então, eram os 2 países pioneiros nesse processo de expansão marítima europeia. Então, eram eles que estavam conquistando o mundo, né, para buscar recursos, né, ouro, prata, especiarias, né, e produtos que tivessem valor dentro da Europa, né? Então, Portugal desejava o monopólio do continente africano, da Índia e da China, tá bom? E a Espanha queria ficar com a América, esse novo continente que Cristóvão Colombo chegou, né? Então, esses 2 países vão sentar e vão discutir um acordo que pudesse estabelecer, então, os limites de exploração para cada um desses respectivos países. O primeiro desses acordos, então, vai ser a Bula Intercoetera. E aí, quem nunca aprendeu isso na vida, é o momento de aprender agora. Toda bula, que eu não estou falando da bula de remédio, mas toda bula é um documento papal, é uma carta do Papa, tá bom? Papa, líder, chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, a bula intercoetera, tanto que sempre os nomes de cartas papais são em latim, como é esse caso, né? Essa carta foi escrita no ano de 1493. O que ela decretava? Que se teria uma linha imaginária a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, né? Nessa linha imaginária. Do lado direito seria todo o domínio português e do lado esquerdo seria todo o domínio espanhol, né? Só que essa linha de 100 léguas não passaria em cima do continente americano. E é por isso que Portugal não vai aceitar, então, os termos da bula intercoetera. Então, 1 ano depois, vai se chegar a um acordo e aí vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas, né? Assinado no ano de 1494. O que nada mais, nada menos é que é afastar
essa linha imaginária. Não seria mais a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, e sim seria feita uma linha de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, né? Tudo a oeste seria da Espanha e tudo a leste seria de Portugal. Vou botar o mapa para vocês entenderem aqui essa minha explicação. Vamos lá. Essa primeira linha aqui é a Bula Intercoetera, assinada no ano de 1493. Vocês podem ver que essa linha não passaria em cima do continente americano. Então, todo o continente americano ficaria para a Espanha. E todo o continente asiático, a África, né? A Oceania ainda não havia sido descoberta, no caso, a África e a Ásia e a Índia, né, ficariam sob domínio português. Só que Portugal era a coroa mais rica do período, então eles queriam também ter um pouco de território americano para explorar. Por isso que eles não aceitam a Bula Intercoetera. E aí é votado, então, o Tratado de Tordesilhas um ano depois, no ano de 1494. Em 1494, tem a assinatura do Tratado de Tordesilhas, e aí essa linha imaginária passa sobre o continente americano. Vocês podem ver que uma parte aqui da América do Sul pertenceria a Portugal. Porque aí essa linha imaginária delimitaria o que seria os limites de exploração. Tudo a leste, ou seja, tudo à direita da linha de Tordesilhas, seria domínio português. E tudo a oeste, ou seja, tudo à esquerda da linha de Tordesilhas, seria domínio espanhol. Por isso que boa parte da América Latina vai ser explorada pela Espanha. E é por isso que boa parte da América Latina fala a língua espanhola. Somente uma pequena parte da América seria domínio português. E esse único país que fala a língua portuguesa somos nós, o Brasil. Então, por isso que a gente fala português, porque é a única parte da América que Portugal vai explorar, respeitando os limites do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Portugal deseja saber, né? Eles não sabiam se essa linha de fato passaria sobre um território americano que poderia privilegiar Portugal. Então é por isso que no ano de 1500 eles vão financiar uma nova expedição comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral para ir até as Índias buscar mais especiarias, mas ele tinha um segundo objetivo, que era descobrir se existiria alguma parte de território na América que pertenceria a Portugal. Então, o que vai acontecer então com com Pedro Álvares Cabral? No dia 22 de abril de 1500, ele vai chegar a desembarcar em Porto Seguro, na Bahia, né? É o evento que marca o nascimento do Brasil, entre aspas, né? O nascimento oficial para a Europa do Brasil, que se dá o descobrimento do país, que é o fato histórico que a gente lembra e celebra no dia 22 de abril, o descobrimento, né, do Brasil. Só que esse fato, na verdade, ele é muito polêmico e discutido, né? Porque a gente chama de descobrimento, mas a gente chama de descobrimento para os europeus, pela figura do europeu, que aquele território na América era um território novo para eles. Só que, sob o ponto de vista das pessoas que habitavam o continente americano, não se deu como um descobrimento esse processo histórico, e sim como uma invasão, como uma exploração, e não, de fato, um descobrimento, né? Quem contou por muito tempo essa história do encontro de Portugal com o Brasil foram os europeus. Então, por isso que se perpetuou ao longo da história esse termo descobrimento do Brasil, né? Hoje em dia a gente fala mais sobre encontro, né, entre povos, encontro do Brasil, encontro cultural entre portugueses e indígenas no Brasil, do que mais descobrimento, né? Só que não é errado esse termo, porque sob o ponto de vista europeu, sob o ponto de vista português, sim, de fato foi um descobrimento, porque eles não sabiam que existia esse território antes de desembarcarem aqui no Brasil, tá bom? Só que essa expedição de Pedro Álvares Cabral só ficou pouco tempo aqui no Brasil. Logo, eles pegaram os barcos e seguiram rumo, né? Eles saíram de Portugal, vieram no Brasil em 1500, só que essa viagem durou pouco tempo aqui no Brasil. Eles continuaram navegando e foram até as Índias, novamente buscar mais especiarias dentro daquele contexto histórico daquele período, tá bom? E aqui, então, nós temos, de fato, o mapa das grandes navegações, né? Que vai reunir tanto as rotas marítimas navegadas pelos portugueses, como pelos espanhóis, né? Por exemplo, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, Sebastião de Elcano, todos foram navegadores espanhóis. Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, todos foram navegadores portugueses. E cada uma dessas linhas representa uma rota marítima diferente de cada um deles, né? Por exemplo, Vasco da Gama foi o primeiro navegador europeu a chegar até as Índias, né? Então, a rota de Vasco da Gama é esse amarelo queimado aqui, ó, que sai de Portugal,
atravessa aqui o meio do Oceano Atlântico, né? Contorna o Cabo da Boa Esperança, que fica aqui no sul do continente africano, faz pequenas pausas na costa leste da África e vai até as Índias, né? Bartolomeu Dias é o navegador português responsável por descobrir, então, o Cabo da Boa Esperança. É esse assinalado pela cor vermelha, né? Que ele vai contornando o litoral africano até que ele descobre que tem como passar pelo sul do continente, passar para o Oceano Índico. Só que aí ele volta, ele não continua a viagem. Ele volta para Portugal para contar essa história. E aí, Vasco da Gama é o primeiro a atingir até as Índias. E por aí vai, as outras rotas marítimas que a gente viu. Aí, de modo especial, só para finalizar, nós temos a rota de Fernão de Magalhães, um navegador espanhol, pela cor azul. Ele é o primeiro navegador da história, né? A primeira pessoa da história, na verdade, é o primeiro líder de expedição da história a contornar o planeta, a dar uma volta ao mundo, né? Então pode ver que a Rota Azul de Fernão de Magalhães, ele sai da Espanha, né? Passa aqui no litoral da América do Sul, né? Contorna, atravessa o Oceano Pacífico, né? Depois passa para o Oceano Índico, só que ele vai morrer. Então são os tripulantes da sua embarcação que vão terminar a viagem, né? De dar uma primeira volta ao mundo na Terra, né? Começou no ano de durou cerca de 2 anos, né? Ele saiu em 1519 e a viagem vai terminar no ano de 1521, tá bom? Bom, turma, este é o momento que eu falei que vocês iam precisar do caderninho de vocês para anotarem o nosso dever de casa, tá bom? Agora é este momento que vocês podem... que vocês, se tiverem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer e anotarem o dever de casa aí no caderno de vocês, tá bom? A próxima aula eu vou fazer a correção, então, desses exercícios para a gente começar o nosso próximo conteúdo. Alguém tem alguma dúvida?